Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa Bastidores, o outro lado do dia a dia do médico, do residente, da formação do médico, curiosidades. Hoje eu tenho a honra, novamente, de entrevistar o meu residente, Eustáquio Quintas. Obrigado, Eustáquio, por participar desse evento Bastidores. Obrigado, muito obrigado pelo convite novamente e parabéns pela iniciativa. Eu acho uma iniciativa muito interessante. A gente consegue mostrar um pouco por trás do que está por trás dos ambulatórios, da vivência urológica, a todo mundo que tem interesse em conhecer. Parabéns. O Eustáquio, ele está no terceiro ano de residência em urologia. Isso quer dizer que ele já fez 6 anos de graduação médica e mais 3 anos de especialização em cirurgia geral e agora está no terceiro ano de residência em urologia, ou seja, 6 mais 6, 12 anos se dedicando, estudando, se aperfeiçoando e em treinamento para se tornar um grande urologista, que ele já é. Então veja como é intenso e extenso a formação de um cirurgião, de um profissional especializado. Eustáquio, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a sua vocação para a medicina. Eu acho que muito da minha mãe. Sabe? Minha mãe, nós somos de Belo Horizonte, né? Minha mãe é médica, ginecologista e médica do trabalho, então desde cedo eu acompanhava minha mãe nas rotinas dela, no dia a dia. Eu lembro que eu ia com meu pai quando minha mãe ia para o plantão, na regulação, o pai a gente ia lá levando minha mãe, deixava ela lá. Então assim, desde muito cedo eu quis fazer medicina, inspirado na minha mãe, sabe? Então eu fico muito feliz por isso, que hoje eu sou muito feliz e realizado pelo caminho que eu escolhi. Ou seja, né, a influência dos pais na formação dos filhos, isso influencia bastante. Eu não tive essa inspiração, eu não tenho médicos na minha família, né? A minha inspiração foi, enfim, em prol da saúde, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas é sempre importante, a gente sabe o papel dos pais na influência dos filhos na profissão. Especificamente, você está completando o seu terceiro ano de residência em urologia. E quando é que você se interessou pela especialidade de urologia? É bom a gente deixar claro para quem nos assiste, né? A urologia passa aquela impressão de que é um médico exclusivamente que cuida da saúde do homem, cuida de câncer de próstata, problemas relacionados à próstata, mas a urologia ela é uma especialidade muito mais ampla. Ela cuida de todo o aparelho urinário e genital masculino, mas urinário feminino. Então, parte de rim, bexiga, incontinência de urina, tudo isso acontece em ambos os sexos, homem e mulheres. Então, acabar com essa ideologia, esse senso comum de que o urologista é médico de homem apenas, isso não é verdade, né? É um médico muito importante na saúde da mulher também. Cálculo renal acomete ambos os sexos. Então, como é que começou essa vocação, esse seu interesse pela urologia? Acho que começou muito na faculdade, sabe? Durante a faculdade, durante aquele primeiro contato que a gente vai tendo com as áreas e com as matérias, eu sempre tive um pouco de destreza manual e sempre quis fazer algo que tivesse um procedimento, algo palpável mesmo. Então, eu acompanhei uns amigos da minha mãe em urologia lá no Belo Horizonte e me fascinei pela urologia, que é um campo, igual o senhor mesmo falou, um campo extremamente versátil, extremamente com várias áreas de atuação, e que há quem diga que é uma das áreas mais versáteis da medicina, né? Por causa dessa gama de opções que a gente tem, nós temos opções de grandes cirurgias, pequenas cirurgias, médias cirurgias, nós temos ambulatório, cirurgias ambulatoriais. Então é realmente muito fascinante o mundo da urologia e realmente muito feliz por estar terminando meu R3 de urologia. A especialidade de urologia, ela tem várias sub-áreas, né? Então tem aqueles que se dedicam mais ao diagnóstico e tratamento de câncer, seja ele de próstata, seja ele câncer renal, câncer de bexiga, o que a gente chama de uro-oncologia, né? Tem colegas que se dedicam mais à área de tratamento dos cálculos urinários, cálculos renais, que é a endourologia. Tem colegas que se dedicam à parte de infertilidade, outros se dedicam ao tratamento das disfunções miccionais, incontinência urinária. Hoje está muito em moda a cirurgia robótica, né? Procedimentos com muita tecnologia, vários procedimentos para tratamento de aumento de próstata benigna, enfim. Fazendo essa introdução,
Dentro da urologia, que é uma especialidade enorme, com várias sub-áreas, tem alguma que você se identifica mais, que você tem um pouquinho mais de interesse e que você gostaria ou está se dedicando mais? Igual a gente falou, né, uma área muito ampla, né, com muitas subespecialidades. Acho que no começo da urologia eu olhava muito para a parte de uro-oncologia, sabe? Pelo grande desafio que é, mas eu vou falar assim que ao longo da minha formação como residente, a área da urologia focada em disfunções miccionais na parte de neuro-urologia foi uma parte que me encantou muito, sabe? Essa parte dos exames urodinâmicos, das patologias que acomete a bexiga, sabe? Então eu acho que é algo muito fascinante mesmo, sabe? Então ao longo foram essas duas áreas que mais me chamaram a atenção, sabe? Dentro da urologia. Dentro da formação e do treinamento do residente, o que você percebeu em termos de estrutura dentro do serviço? Porque quando a gente escolhe fazer residência em um determinado serviço, a gente tem algumas expectativas, claro, receber a melhor orientação, o melhor treinamento. Então eu queria que, só fazendo um adendo, né, a maior parte dos hospitais que fazem treinamento de residentes são hospitais públicos, hospitais que estão vinculados ou ao Estado ou ao governo federal ou alguma universidade. E isso tem um limite de recurso, isso influencia diretamente no dia a dia, na rotina, nas cirurgias, nos aparelhos disponíveis para operar. Então, quais foram, dentro das suas expectativas, quais foram as dificuldades maiores que você encontrou dentro desse contexto na sua formação médica, e também que você falasse um pouco da relação com o paciente que procura no ambulatório e da sua relação também com os profissionais que se orientam, os staff, os professores. Sim, é uma questão assim, muito delicada para a gente que é residente, está prestando prova e quer entrar no serviço, porque a gente sabe que nenhum serviço é completo, né? Isso é uma coisa que é inatingível. Então a gente sempre tem que buscar aquele serviço que seja mais completo, né? Eu especificamente na área de urologia, o senhor acabou de falar que realmente a urologia é uma área que ela requer algum certo equipamento específico, requer um pouco mais de verba financeira para comprar os materiais para a gente ter acesso para poder entregar o melhor que a gente tem na urologia e na medicina. Então esse foi um critério usado por mim. Um hospital seria um hospital de grande porte, que faz cirurgias de grande porte e possam me oferecer capacidade, possam oferecer não só a mim, mas a mim, aos staffs, a todos os outros médicos, capacidade de exercer a melhor medicina possível, né? Eu acho que junto com isso, a condição financeira, a saúde financeira da instituição também, eu acho que o corpo clínico é algo que a gente tem que olhar muito para isso, ainda mais na urologia, que ela tem a parte cirúrgica, mas ela tem uma parte clínica também extremamente rica e extremamente importante, né? Então eu acho que a parte dos staff, dos médicos que acompanham a gente no dia a dia é de extrema importância, né? Respondendo a última pergunta, eu acho que o ambiente nosso aqui do Hospital Federal do Andaraí, da equipe toda de urologia, é um ambiente extremamente agradável que proporciona a gente ter uma interação muito boa com os staff e, consequentemente, isso traduz na nossa relação com o paciente, sabe? Trazendo um pouco mais de qualidade no atendimento, um pouco mais de tranquilidade para a gente poder atender o paciente, a gente sabendo que sempre tem um staff para acompanhar a gente e para ajudar a gente no dia a dia, né? Hoje mesmo a gente estava aqui, né, que a gente viu um paciente pós-operatório de colpoplastia, não foi? A gente pôde ver a felicidade da paciente, a paciente extremamente alegre e feliz no pós-operatório. Então eu acho que são esses momentos que vão motivar a gente a seguir em frente aí. O Eustáquio está falando de uma paciente que a gente operou há 2 meses, ela tinha um prolapso pélvico. O que é isso? É uma queda da bexiga,
ou de alguma estrutura interna ali na vagina, pode ser bexiga, pode ser o útero, pode ser algum componente intestinal. Há uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, essa vagina desaba e essa estrutura sai dando aquela impressão de bola na vagina, o que influencia de maneira negativa a qualidade de vida dessas mulheres, causando sérias limitações em vários domínios da qualidade de vida, e a gente fez essa correção cirúrgica e ela voltou realmente extremamente feliz com a recuperação e satisfeita com o resultado cirúrgico. Bom, um dado importante, né, se falando aí do relacionamento com as pacientes, né, são pacientes que a gente atende no Sistema Único de Saúde, pacientes extremamente carentes sobre todos os aspectos, uma dificuldade enorme de acesso a condições básicas de saúde, às vezes tem assistência na saúde da família, mas quando necessita de uma cirurgia, um tratamento cirúrgico, ela não consegue esse atendimento na sua região. Então ela é referenciada para hospitais de grande porte que possam assisti-la naquele procedimento cirúrgico. Esse acesso às vezes ele é muito longo, os pacientes chegam bastante ansiosos, com desejo de cirurgia. Como é que é o acolhimento? Você que é mineiro, e todo mineiro tem esse carisma, né, de tratar muito bem, de receber muito bem as pessoas, e na medicina eu vejo que não é diferente. O mineiro ele tem um trato muito legal para com os pacientes. Então, como é que esse acolhimento, essa atenção que você dá, né, esse tratamento humanizado? Porque eu vejo que a medicina requer atenção, cuidado e principalmente humanização nos atendimentos. Fale um pouquinho sobre isso. Perfeito sua colocação, doutor. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é explicar um pouco para o paciente que o paciente ele chega muito ansioso para a gente. E realmente ele tem razão de chegar. É uma espera muito longa, ele passa no posto de saúde, depois ele é regulado para a fila do sistema, via CISREG aqui no estado do Rio de Janeiro, e depois ele vem para a gente no ambulatório da gente. Sim. Chega aqui no ambulatório de disfunções miccionais. Então aqui o primeiro momento é a gente entender um pouco o paciente, o que foi que trouxe ele aqui, o que está acontecendo com ele, e muitas vezes dá um pouquinho uma freadinha na ansiedade dele, porque os pacientes chegam aqui querendo operar, querendo resolver o problema. Então assim, a gente tem que acolher com muito carinho, tem que explicar muito bem, falar para ele que a gente está aqui para ajudar. Realmente nós estamos aqui para ajudar, mas a gente tem que seguir alguns passos, sempre pensando na segurança do paciente. Então muitas vezes os pacientes já chegam aqui, às vezes a gente até pegou paciente que já vem com a consulta com uma malinha pronta. Falei, pô doutor, eu achei que eu já ia internar. A gente fala, não, nós vamos resolver seu problema, pode ficar tranquilo aí, tá bom? Mas assim, vamos primeiro entender o que você tem, aí a gente pede o risco cirúrgico, a gente insere na fila, e a gente sempre pautando aqueles pacientes que têm mais gravidade, que não tem, a gente tem nossa nossa fila cirúrgica, né? Que a gente sabe como é difícil esse aguardo aí, mas eu acho que é isso, é sempre passar aquela tranquilidade para o paciente, demonstrar para o paciente que a gente está aqui para ele, para sempre que ele precisar. O ambulatório de urologia está de portas abertas para o que o paciente precisar. Então acho que acolhendo assim, mostrando que a nossa equipe está de portas abertas para receber o paciente, qualquer que seja a demanda dele, eu acho que traz uma tranquilidade e torna essa caminhada, essa espera um pouco mais fácil e menos dolorosa para o paciente aqui do hospital e paciente do SUS em geral, que a gente sabe como que é. Muito bem, obrigado Eustáquio Quintas por esse bate-papo muito legal, construtivo e algumas reflexões, e para vocês terem uma ideia de como funcionam os bastidores da saúde, de um hospital, de um serviço de residência médica, de um hospital de treinamento, sobre a ótica do staff e também, principalmente, do residente que está em formação, que é o futuro, né, da medicina. Então, obrigado, compartilhe esse vídeo com quem vocês enfim, tem interesse no assunto, divulga essa informação, deixe suas perguntas, comentários e siga o canal, deixe o seu like. Até a próxima!